Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Deus seja louvado para sempre. Quantos creem que são bem-aventurados porque esperam no Senhor? Meus amados irmãos e irmãs, abramos mais uma vez, por favor, nossas Bíblias no capítulo 30 do livro do profeta Isaías. Esta tem sido uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses recentes dias, e quero compartilhar convosco, dado o ineditismo desta palavra do Senhor, revelada, vivificada, e eu quero compartilhar convosco, com os nossos irmãos e amigos que nos ouvem também nesta noite, tomando como base o texto do versículo 18 do capítulo 30 do profeta Isaías, e também o versículo de número 21. Nós estaremos ministrando a palavra sobre o tema: a espera por uma direção certa. A espera por uma direção certa. Versículo 18 nos diz assim: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai nele. Curva a sua cabeça em oração. Senhor Deus e Pai, temos lido a Tua palavra, Senhor, e expomos agora os nossos corações à Sua luz. Fala, Senhor, porque os Teus servos ouvem. Sim, Senhor, nós reconhecemos nossa total e inteira dependência de Ti e do Teu Espírito Santo. O Teu servo, Senhor, assim como também a Tua igreja, ambos, Senhor, precisamos de Tua santa instrução. Fala-nos, Senhor, uma palavra que venha de encontro à nossa necessidade. Palavra, Senhor, que liberte, que console, que exorte. Palavra de salvação, palavra de Deus. Em nome de Jesus, manifesta, Senhor, a Tua presença nesta mensagem bíblica. Oramos no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, por favor, permaneçam com as suas Bíblias abertas. Eu tenho, irmãos, muita alegria no meu coração de poder estar aqui, rever os meus irmãos, poder rever a minha querida irmã Elite, que está ali, né? Ela é a amante da palavra do Senhor. E em festa de oração, se a irmã Elite não tiver, a festa tem que fazer de novo. Então fico feliz de poder encontrá-la. Deus te abençoe, irmã Elite. Meus irmãos, a espera por uma direção certa. Meus amados, o ato de esperar é algo que faz parte da nossa vida, que está presente no nosso ser, em nossas relações, em nossas atividades, no nosso cotidiano. Esperar não parece, à primeira vista, algo muito cômodo, confortável. Esperar
Porque há em nós sempre o desejo do imediatismo, algo que seja resolvido rapidamente, ou algo que seja conquistado de forma inusitada, e o quanto mais rápido for, melhor. Porém, o profeta Jeremias nos traz lições preciosas e relata de forma categórica no texto, dizendo que são bem-aventurados aqueles que esperam no Senhor. Não é uma espera qualquer, não é uma espera por alguém, não é a espera de uma promessa humana, não é a espera por um acontecimento, não é a espera por algo que possa lhe tocar ou mudar o curso da sua história, mas é a espera no Senhor. E isso fará toda a diferença. Eu estava me lembrando e pensando sobre este ato de esperar, e sem dúvida alguma posso afirmar que o ato de esperar revela a nossa disposição, revela também o nosso interesse, porque você não espera se você não tem disposição para esperar, você não espera se você não tem um interesse por esperar. Geralmente, quando você vai para uma consulta, o seu interesse é tão grande de ser atendido, de conversar, de saber o que se passa, ou quem sabe de ver uma avaliação, um check-up qualquer no seu corpo físico, e você olha, e quando você chega na recepção da clínica ou no hospital, a primeira coisa que você faz é saber qual o seu número, qual a sua senha, quantas pessoas estão na sua frente. Dependendo do seu interesse, da sua disposição, você vai dizer assim: eu não vou mais esperar. Mas o problema maior é quando você espera na fila de um banco, de uma repartição, vai resolver alguma coisa, principalmente na repartição pública, e depois que você esperou durante 3 horas, já leu aquele livro todo que você levou, ou então já observou tudo que tinha direito, já mandou todas as mensagens do celular, e a bateria do celular já descarregou. Aí você olha assim, quando chega a sua vez, a senha tal, aí você descobre: o sistema caiu. Estamos sem sistema, o senhor tem que esperar. Nesta hora é melhor ser crente, porque as coisas não ficam muito boas para quem não é. Então você fica assim: que sistema terrível. Mas isso acontece. O ato de esperar, ele vai revelar a tua disposição, como também o teu interesse. Mas o ato de esperar também, meus irmãos, ele acaba testando, afiando o nosso caráter. Os irmãos concordam com isso? Testa o nosso caráter. Às vezes nós vemos pessoas um tanto quanto aflitas, desesperadas, mesmo porque o homem de Deus diz que a esperança demorada acaba enfraquecendo até o coração. Isso é bíblico. Mas o ato de esperar afia, irmãos, testa o nosso caráter. Deus muitas vezes testou o seu povo, trabalhou o caráter da nação de Israel simplesmente com o ato de esperar. Não foi à toa que por 20 anos a construção do templo esteve parada. Deus precisava tratar com os nobres daquela nação. Deus precisava tratar com os irmãos que estavam em grande opróbrio no cativeiro. Quantas vezes Deus disse assim: Josué, espera. Ele disse: eu já vou subir o monte. Foi grande a derrota diante da cidade de Ai. E o Senhor disse: Josué, porque está havendo pecado no meio do povo. E depois que Deus orienta para que todo o pecado fosse revelado, estava na casa de Acã, filho de Carme, da tribo de Judá, e até tudo isso ser revelado, Josué estava desesperado, pôs cinza sobre a cabeça, estava já o entardecer, orando, e o Senhor falou com ele: Josué, por que todo esse queixume, todo esse choro? Sobe o monte, Josué. Glória a Deus. E Josué já colocou a mochila, já subiu o monte, e o Senhor disse: não, Samuel, espere, só amanhã de manhã. Nem sempre, meus irmãos, nós estamos parados para este só amanhã de manhã. Nem sempre o ato de esperar é compreendido por nós. Nós temos muitas vezes pressa por resolver, pressa por decidir, pressa para conquistar, pressa para desfrutar. E hoje Deus está falando sobre algo mais profundo, que é uma espera por uma direção certa na sua vida. Muitos têm caminhado por caminhos tortuosos, e quando nós temos promessas preciosas de que os passos de aqueles que servem ao Senhor são dirigidos por Ele, mas será que você está disposto a esperar pelo Senhor? Porque bem-aventurados os que neles esperam.
O ato de esperar também, meus irmãos, acaba influenciando as nossas decisões. Sim ou não, irmãos? O amém foi pequeno, mas eu vou voltar a repetir, que o ato de esperar influencia as nossas decisões. Tem pessoas que por falta de um dia, talvez poucas horas, talvez pouco tempo, tenham perdido grandes oportunidades na sua vida, tenham se precipitado e tenham seguido por caminhos tortuosos, caminhos que ainda hoje lhes custam muito caro, lhes custam muito sofrimento. Porém, esse ato de esperar, ele é capaz de influenciar as nossas decisões. Aguardar mais um pouco, antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma escolha. O ato, irmão, de esperar, também, sem dúvida alguma, acaba assim selando o nosso destino. Pastor, eu queria entender o que é que o senhor quer falar. Eu queria convidar você para agora percorrermos esses 21 versículos do capítulo 30 do livro do profeta Isaías, e convidá-los para receber de Deus preciosa instrução aqui, quanto às nossas atitudes, as nossas ações e reações, enquanto nós esperamos no Senhor. Quantos esperam no Senhor? Nós começamos cantando que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Caminham e não se cansam, correm e não se fadigam. Mas, meus irmãos, essa espera para Israel, ela nem sempre foi compreendida. Israel acabou fazendo aliança com a Síria, Judá, porque na época Israel estava dividido, a nação. De um lado as 10 tribos, Israel, a capital da Samaria. De outro lado Judá, a tribo de Judá e Benjamim. Então havia uma divisão da nação, capital Jerusalém. Enquanto que Israel fez aliança com a Síria, Judá fez aliança com o Egito. E o Senhor estava dizendo: por que vocês não esperaram por mim? Quantas vezes o povo de Deus se associou com os seus próprios inimigos para uma batalha, uma peleja, porque não se levantaram, não ousaram confiar no Senhor Todo-Poderoso, aquele que já os havia livrado inúmeras vezes. Porém, meus irmãos, com base aqui nesse capítulo 30 do livro do profeta Isaías, o homem de Deus vai mostrar-nos que vale a pena esperar. Vamos acompanhar agora as ações, as reações, enquanto esperamos por uma direção certa. Porque enquanto esperamos por uma direção certa, as nossas reações podem ser equivocadas, as nossas ações também. O grande problema não está no fato de como nós estamos agindo, mas principalmente no fato de como nós reagimos a determinadas situações, a determinadas circunstâncias, as pressões que nos envolvem, as lutas diárias do nosso cotidiano, em meio às nossas relações e às nossas conexões sociais e relacionais, como nós estamos agindo. Então vamos agora no capítulo 30 do livro do profeta Isaías acompanhar a espera por uma direção certa. No versículo 1, a parte A do versículo, diz o texto assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Guarde esta palavra, porque a espera por uma direção certa, nós podemos executar planos que não procedem de Deus. Silêncio. Eu não vou pedir que você dê glória a Deus hoje nessa mensagem, só quando você sentir que nessa primeira parte vai ser difícil dar glória a Deus. E eu vou arrochar aqui o negócio, irmãos, com a ajuda de Jesus, amém? Eu encontrei um grupo de jovens um dia desse, ele disse: pastor, arroche, porque nós queremos ouvir mensagens duras, nós queremos ouvir a verdade, não alise não, bote para quebrar, que a mocidade está precisando. Disse, glória a Deus que a juventude quer ouvir essas palavras assim. E então a gente não precisa, irmãos, fazer rodeios. O fato é esse, que nós temos que esperar do Senhor por uma direção certa. Há caminhos que ao homem parecem direitos, parece puro, mas o final deles são caminhos de morte. Por isso que o profeta dizia: olha, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, então os teus ouvidos ouvirão por trás de ti
uma palavra, dizendo qual é a direção certa, mostrando qual é o caminho a seguir. Meus irmãos, a espera por uma direção certa, esse é meu primeiro ponto. Enquanto esperamos por uma direção certa, nós podemos executar planos que não procedem de Deus. Ai dos filhos rebeldes, e a rebeldia faz isso, aqueles que se revoltam, aqueles que abandonam o Senhor, aqueles que rejeitam o seu santo conselho, a sua santa palavra, executam planos que não procedem de mim. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes em nossas vidas, quantos irmãos, nós somos testemunhas. Eu, irmãos, hoje encontrei um casal da minha geração de jovens no Templo Central, ele no culto, ela também, ambos separados, um do outro, a família de um lado, a família do outro, e olhando assim, e vendo aquele homem, onde ele já tinha trilhado, que foi meu vizinho quando estávamos no interior, ele pastoreando uma cidade e eu pastoreando outra, e hoje saber que aquela pessoa entrou por caminhos errados e difíceis. Enquanto você espera por uma direção certa, é possível que você execute planos que não procedem de Deus. Eu não quero demorar em cada uma dessas afirmações do Espírito Santo, porque, irmãos, há uma disposição no coração de cada um de nós para fazermos os nossos planos. O homem que não conhece a Deus, ele diz assim: eu tenho meus planos, eu tenho meu projeto, eu tenho meu projeto pessoal de vida, eu tenho um ideal, isso tudo é maravilhoso. Eu tenho os meus sonhos, isso é bom também, porque é Deus que planta sonhos nos nossos corações para torná-los em realidade. O grande problema é quando nós precisávamos esperar um pouco para tomarmos decisões cruciais na nossa vida. Às vezes o que nós fazemos é elaborar um plano de salvamento. Os irmãos sabem como é elaborar um plano de salvamento, né? Você faz todos os cálculos, passa a noite todinha pensando: eu vou essa semana, eu vou dar baixa na minha carteira, vou pegar minha rescisão, mais o 13º, aí junto, e depois eu vendo a minha moto e pago essas contas, e com esse dinheiro que sobrar, eu vou falar com o irmão fulano, que ele disse que quando eu precisasse, ele me emprestava, e então eu vou comprar aquele outro carro, e vou colocar no Uber, e não sei mais o que, ele nem sabe mais se o irmão vai emprestar. Mas ele já fez todo o plano, e diz assim: em nome de Deus, como dizia um amado no interior, amém. Aí dá tudo errado. Meus irmãos, a espera por uma direção certa, é possível que nós executemos planos que não procedem de Deus, mas procederam da nossa própria intuição, da nossa própria habilidade, potencialidade. Mas quem serve ao Senhor Todo-Poderoso aqui? Quem serve a Ele? Alguém não levantou a mão. É preciso você levantar a mão para afirmar isso pela fé. Quem serve ao Senhor aqui? Então diga assim comigo com muita alegria: eu vou esperar a resposta certa, a estratégia de Deus para este plano que está no meu coração. Deus tem um plano especial, aleluia, para a tua vida. Ainda no versículo 1, existe uma outra palavra: a espera por uma direção certa. Observe o que diz a palavra: nós podemos fazer alianças sem a aprovação de Deus. Diz o texto: executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Leu na tradução atualizada hoje, mas na tradução corrigida diz, a parte B, que se cobriram com a cobertura, mas não do Espírito. Hoje se fala muito essa questão de cobertura espiritual, as pessoas não sabem o que entende isso, não transformando até numa heresia. Mas isso é bíblico, meus irmãos. Essa cobertura diz respeito ao grau de comunhão que nós temos com Deus, e quanto isso significa, e quanto isso se expressa em termos de submissão à vontade do Senhor, ao seu conselho. Quem está entendendo diz amém. Mas o problema é que a espera por uma direção certa, nós acabamos fazendo aliança sem a aprovação de Deus. Pastor, eu queria entender melhor. Então você já está aí no livro do profeta Isaías. Veja aí no capítulo 28, bem perto do capítulo 30, versículo de número 15, porque aqui vai falar da tribo de Efraim. Se eu tivesse tempo de falar dessa tribo, foi uma tribo, irmãos, que foi
muito privilegiada pelo Senhor. Contudo, veja o que aconteceu nessa época, capítulo 28, como Deus preparou, irmãos, o juízo sobre aquela tribo. No versículo 15 diz assim: porquanto dizeis, aqueles homens daquela época diziam assim: fizemos aliança com a morte e com o além. Eles estavam envolvidos com a série, irmãos, de coisas que diziam respeito às adivinhações, a outros procedimentos que envolviam a prática de um misticismo que Deus condenava. Fizemos aliança com a morte e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Olha que tipo de aliança estava sendo feita. O profeta Isaías voltava ao assunto. Meus irmãos, enquanto nós estamos esperando por uma direção certa, é provável que a nossa agonia, que a nossa pressa nos leve a fazer alianças proibidas, alianças que não são do Senhor, e de repente jogarmos uma vida toda inteira, um projeto todo, naufragarmos na fé. Agora, se você ainda se assustou com essa palavra, no capítulo 28 também, versículo de número 18, você vai observar a palavra do profeta Isaías: a vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com a sepultura não subsistirá, e quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Isso é juízo de Deus. Meus irmãos, não tem jeito. Enquanto esperamos por uma direção certa, não podemos nos precipitar. Lembro de um amado irmão que disse assim: pastor, é agora ou nunca. Isso é coisa lá da televisão, meu irmão. Te vira aí nos 30, não é assim não, irmão. Ninguém se vira nos 30, a gente se vira até em menos de 30, mas tem que ser quando o Senhor disse agora. Pode ir. Levante sua mão e diga assim: quando o Senhor... Irmãos, me ajude a pregar esta noite, não deixe ninguém dormir. Diga assim: quando o Senhor disser vai, eu vou. Quando Ele disser, fale de forma pentecostal, quando Ele disser não vai, não irei. Quando Ele disser pare, eu vou parar. Quando Ele disser volte atrás, eu vou voltar. Porque bem-aventurado é os que nele esperam. Glória a Deus. Meus irmãos, que época difícil e caótica é essa. Ainda dá tempo de pregar o resto da mensagem, não dá, irmão? Que eu anotei aqui uns 10 tópicos desses. Agora que eu estou no segundo, glória a Deus. Mas não se assuste. Se precipitam, faz uma aliança sem consultar a Deus. Oh, meus irmãos, eu disse para um viúvo, amigo meu, pastor, 72 anos de idade, e ele disse: pastor Antônio José, eu vou casar. Ele disse: amém, não é proibido. Me deu uma palavra. Eu disse para ele, depois de uma conversa bem grande, ele disse que a moça tinha 45 anos mais jovem do que ele. Eu disse: meu irmão, você é diabético em alto grau, só tem o salário mínimo, está vivendo na casa da filha, no andar de cima, nem a escada pode mais subir. Não era melhor o irmão pedir ao Senhor graça para prosseguir a jornada, depois de uma família toda constituída, graça na paz do Senhor, tantas vitórias? Agora você assumiu um compromisso, já com a idade tão debilitada, e tantas coisas. Mas, irmãos, é como se entrasse no ouvido e saísse no outro. 3 meses depois do casamento, ele estava dizendo: pastor, é o fim. É o fim. E foi o fim mesmo. Porque não havia mais estrutura física, emocional, financeira, nada. Uma aliança precipitada, meus irmãos. Quando a gente vê a juventude, quando a gente vê a igreja, quantas alianças proibidas estão sendo feitas.
E hoje Deus está confrontando isso, porque nós estamos esperando por uma direção certa. Quem quer ser bem sucedido aqui, quem quer ser abençoado, quem quer ser orientado, dirigido pelo Senhor, espera nele. Glória a Deus. Você não será confundido. Meus irmãos, esse tipo de atitude, diz o versículo 3 e o 4, esse tipo de atitude não vai servir nem de ajuda e nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Veja o versículo 3, 4 e 5. É isso que está falando, das consequências de uma aliança mal feita, das consequências de um plano mal executado, que não procede do Senhor. Veja as consequências. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, porque Judá tinha feito uma aliança com Faraó, e o abrigo na sombra do Egito vai se transformar em confusão. Meu irmão, pare com essa aliança que você fez com as coisas do Egito. As coisas do Egito que eu estou falando aqui, irmãos, que são aquelas coisas do mundo ao nosso redor, que estão muito próximos de nós. Essa semana um servo do Senhor me procurou e disse: meu pastor, ore por mim, eu estou numa encruzilhada, e eu tenho que tomar uma posição como servo do Senhor, que a empresa me chamou e disse: fulano, nós gostamos muito de você, afinal de contas são 18 anos de relacionamento aqui na empresa, você é uma pessoa preciosa, gente da linha de frente, é uma pessoa altamente responsável, mas nós queríamos mais de você. Nós queríamos mais de você. Aqui não está na internet não, né, irmão? Então eu estou mais à vontade, porque no tempo central tem que olhar assim: cadê a internet? Ele disse assim: pastor, então me chamou a direção geral da empresa, nós queríamos que você agora fizesse assim, 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 e que você trabalhasse com as notas frias, etc e tal. Aí ele disse: meu patrão, fica difícil para mim. Pois é, rapaz, você é um crente e fica complicado para a empresa. Nós chegamos num momento crucial. Ele disse assim: eu também. Ainda tem crente ou não tem, irmãos? Tem. E nós conversamos por um tempo sobre a palavra de Deus e como tratar disso, e aconselhamos conforme Deus me concedeu, porque, irmãos, está escrito aqui que esse tipo de aliança não vai servir nem de ajuda e nem de proveito, mas de vergonha e de opróbrio. É já que a Lava Jato chega e lava tudo. E quando ele acordar, está diante do juiz, do Ministério Público, de uma audiência, e com a data marcada para ir para o presídio. Opróbrio, aliança mal feita, não tem proveito. Veja o versículo 4: porque os príncipes de Judá que estão isolados, os príncipes, a cúpula já está lá no Egito, os seus embaixadores já chegaram em Ranes, todos serão envergonhados. Está escrito na palavra: de um povo de que de nada lhe valerá, não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de opróbrio e de vergonha. Meus irmãos, vocês aguentam o resto dessa mensagem? Quem está esperando por uma direção certa do Senhor a cada dia? Nós estamos esperando, é isso que nós queremos para a nossa vida. Veja agora o versículo de número 7. Porque a espera por uma direção certa, é possível que a gente siga numa direção que não é clara. Sigamos sem uma direção clara quanto ao caminho que devemos seguir. Veja o versículo 7. A espera por uma direção certa, muitas vezes nós somos tentados a seguir num caminho, numa direção que nós não deveríamos seguir. Versículo 7 diz assim: pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio, por isso lhe chamei. Na minha tradução atualizada diz gabarola, que no original, gabarola que nada faz, ou seja, um dragão manso. Porque dragão, meus irmãos, cospe é fogo, mas esse dragão aqui do Egito, ele fica ali mansinho, aquela aparência, aquele negócio macio, aquela voz suave, aquela proposta maravilhosa, e que depois, quando você acorda, aí o dragão já lhe engoliu, você já está
nas chamas da agonia e da pressão. E o profeta Isaías está dizendo: ele parece mansinho, é um dragão que não faz mal a ninguém, é um dragão manso, mas não se confie nisso. Espere a direção clara do Senhor, porque vão e inútil é o auxílio do homem. Veja agora os versículos de números 10 até o de número 11. Porque, irmãos, a espera, e esse aqui já é o nosso quinto ponto, a espera por uma direção certa, podemos nos desviar do caminho, ouvindo as vozes que rejeitam a voz de Deus e a lei do Senhor. Vamos dizer todos juntos: a espera. Vamos dizer mais forte: a espera por uma direção certa poderá nos desviar do caminho, ouvindo a voz, ouvindo vozes que rejeitam a voz de Deus e a lei do Senhor. Versículos 9 a 11, veja o que diz o texto sagrado. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Sabe o que estava acontecendo nesse contexto, meus irmãos? Era que os profetas estavam sendo acusados de pessimistas e antipatriotas. Quando você vai observar agora no versículo, olha, digam coisas para nós, digam coisas para nós aprazíveis, nos profetizem ilusões. Nós queremos ilusões, pois aqui esta noite eu não vim profetizar essas coisas, eu vim profetizar foi realidade, porque o evangelho é realidade. O evangelho não é ilusão, não é sofisma, não é engano. O evangelho é realidade pura, irmãos. Ninguém sairá enganado aqui sem saber qual o caminho. Glória a Deus. Este é o caminho e você vai andar por este caminho. Desviai-vos, olha o que é que os profetas diziam: desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Meus irmãos, que coisa terrível. Agora veja as consequências dessa rejeição. Você está com a Bíblia aberta? Veja aí os versículos 13 e 14. Porque as consequências da rejeição é uma brecha na muralha. As nossas defesas estarão fragilizadas, e a consequência maior é a queda, o opróbrio. A queda é o destino, necessidade, sofrimento, porque as pessoas estão confiando na opressão, e a opressão aqui é o Egito. Veja o versículo 13 e 14. Versículo 12: pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão. Sabe o que é confiar na opressão? Confiar no Egito, naquela aliança que foi feita. Não percamos o fio da meada do texto em si. Confiado na opressão, na perversidade, e sobre isso vos estribais. Você já pensou o que é confiar na opressão, em quem está te oprimindo? Confiar nesta situação que você está vivendo, está passando, e você está estribado nela, mesmo sofrendo, mesmo padecendo, mesmo sentindo-se mal, mesmo com o coração doente, mesmo com a consciência reclamando, mas você está estribado nisso. E Deus está falando que se você está esperando por uma direção certa, você tem que tomar uma posição firme contra essas vozes que rejeitam a voz de Deus, que rejeitam a lei do Senhor. E veja mais o que é que acontece, meus irmãos, confiando na opressão. E eu quero vos dizer uma palavra do Espírito Santo: é muito melhor você viver a realidade, é muito melhor você enfrentar a realidade do que viver uma mentira. Eu não sei como os irmãos deram glória a Deus com esta palavra do Espírito Santo, mas deram. Diga assim, vamos dizer mais forte para o glória ser maior: é melhor enfrentar a realidade, a dura realidade, do que viver uma mentira. Pode dar glória a Deus por esta palavra. É dura, mas é do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, e o profeta Isaías, ele pinta aqui um quadro, um cenário das consequências da rejeição, e aponta para a construção, aquilo que nós estamos construindo como seres humanos. Ele diz que é como um muro bem alto, e que o muro vai criando uma barriga. Os irmãos que constroem aqui sabem como é muito isso, pastor Edinaldo? Porque um muro bem alto, que ele vai assim criando uma barriga, esse muro vai cair ou não vai? Vai cair.
Vai cair porque ele está pendendo para um lado ou para o outro. Veja o que diz o profeta: o Senhor quebrará, veja versículo 13: portanto essa maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, no momento. Versículo 14: o Senhor quebrará esse muro, irmão, olha aí, como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar, e não se achará entre os seus cacos um que sirva, nem um pedaço, irmão, que sirva para tomar fogo, tirar uma brasinha na lareira, e nem que dê para tomar um copo d'água. Não vai sobrar nada, porque a construção está sendo mal feita. O caminho que você está trilhando não é o caminho que Deus dirigiu. Nós não esperamos pelo Senhor para entrarmos por este caminho, ou para tomarmos essa decisão, ou para fazermos essa escolha. Mas quantos esperam pelo Senhor por uma direção certa, para tomar uma direção certa? Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, que realidade! A espera por uma direção certa. Versículo de número 15 agora. O tempo ainda é favorável. Diga assim comigo: a espera por uma direção certa. Ouvimos um convite. A conversão. Quando fala de conversão, parece que diminui a palavra, né? É um convite à conversão. Para quê, irmãos? Para a salvação. E esse convite, se nós atendermos, vai nos habilitar a renovarmos, a esperarmos no Senhor e a renovarmos as nossas forças para o caminho. Veja o versículo 15: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, e na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas vocês não quiseram. A espera por uma direção certa, sempre haverá um convite divino para a conversão. Convertei-vos, arrependei-vos. Há uma mudança significativa, não somente de posição, mas de mente, mas do coração. Uma mudança, uma conversão, uma mudança radical. Se você espera por um direcionamento certo, Deus chama a sua atenção para se converter dos seus maus caminhos. Quem se lembra do profeta Isaías no capítulo de número, 2 Crônicas 7 e 14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, o que é que Deus vai fazer? Então ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. E aqui vale um glória a Deus, porque em nos convertermos está o sossego, está a salvação, irmãos, está a força. E você pensa que é fácil se converter? Não, irmãos, é uma tarefa, é uma luta, é esforço. Mas a palavra de Deus diz: esforça-te, tem bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer. Esforça-te. Oh, glória a Deus. Estamos no versículo 15. Agora veja o versículo de número 16 e 17, porque aqui a palavra do Senhor nos fala que a espera por uma direção certa. Nós somos tentados a fugir apressados na direção errada. Irmãos, enquanto a gente espera por uma direção certa, muitas pessoas fogem, empreendem uma fuga. Não, pastor, vamos embora, eu não deixar esse problema. Isso é uma fuga. A verdade, nós temos que resolver. Não, eu vou levando porque eu gosto muito, porque eu amo, e glória a Deus. E tem muita gente que nesse negócio já sofreu uma vida inteira. Por isso que a gente aconselha os jovens a esperar no Senhor, a esperar um direcionamento claro do Senhor. Até bem pouco tempo eu vi isso acontecendo.
Mas, meus irmãos, somos tentados a fugir. Veja o versículo 16 e 17. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes. Aqui é o 15, versículo 16. Antes dizeis: não vamos nos converter, não. Nós não aceitamos isto. Antes dizeis: não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Quanto mais ligeiro você for, mais rápido os perseguidores irão ao seu encalço. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, e pela ameaça de 5 vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, e como o estandarte no outeiro. O mastro fica lá solitário, sozinho. Somente um símbolo, é somente um mastro. Mas deixe-me dizer, meus irmãos, você não precisa fugir nesta hora. Você tem que esperar pelo Senhor, pela direção certa. Não fuja da presença do Senhor. Não fuja do convite de Deus esta noite para a sua vida. Ele quer redirecionar os teus passos hoje aqui. Eu lembro, meus irmãos, de um salmo muito querido que eu tenho boa parte de cor, que é o salmo de número 25. No versículo de número 3, o salmista diz assim: na verdade não serão confundidos aqueles que esperam no Senhor. Confundidos serão aqueles que transgridem sem causa o seu santo nome. E no versículo 4, o salmista diz: faz-me saber, Senhor, os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Glória a Deus. Essa deve ser a nossa oração. Mas, meus irmãos, veja agora o versículo de número 18. Já estamos nos encaminhando para o restante da mensagem. Diz o texto: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Diga assim comigo com muita alegria: a espera por uma direção certa. Deus tem um propósito. Vamos dizer com alegria: Deus tem um propósito. Quanto ao tempo de espera, porque Ele visa nos indicar o caminho certo. Glória a Deus. Sabe por que é que Deus está esperando? Veja o versículo 18. Por isso o Senhor espera. Sabe por que é que está demorando? Sabe por que ainda não aconteceu? Sabe por que a vitória ainda não raiou? Sabe por que o projeto ainda não foi consignado? Sabe por que estacionou nesse ponto? Deus vai dizer: eu estou esperando para ter misericórdia de você. Está no coração de Deus que você não pereça, que você não desista, que você não morra, que você não fuja, que você não sofra, que você não dê com os burros na água. Eu estou falando bem claramente aqui o nosso português cearense. Deus está esperando para ter misericórdia, porque não é confiado nas tuas justiças, nas tuas obras, nos teus dons, na tua potencialidade e habilidade que você vai conquistar, não. Você está confiado, não é nas tuas justiças, nas tuas obras, mas nas muitas misericórdias do Senhor. Sabe por que Deus ainda está se detendo? Para se compadecer de ti. Porque embora você tenha feito planos auspiciosos, tenha trabalhado para isso, se preparado para isso, Deus, Ele olha, não é como nós olhamos, só pelo buraco da fechadura. Deus, Ele olha pela janela do tempo e já vê o futuro muito adiante. Agradeça ao Deus que tudo pode, que tudo tem, onisciente, onipresente, onipotente. Esse é o teu Deus. Oh, aleluia. Diga assim comigo: bem-aventurado aqueles que nele espera. Espera no Senhor, descansa no Senhor, espera nele. Salmo 37, versículo 7, não é assim, irmãos? Isso é um hino maravilhoso. Nós vamos terminar cantando aquele hino: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente no seu poder. Então quem sabe vai me ajudar. Glória a Deus. Mas a nona e penúltima
verdade que o Senhor trouxe ao meu coração, está no versículo 19. Veja na sua Bíblia. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente, glória a Deus, se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Agora já vai dar para dar glória a Deus, meus irmãos. Diga assim comigo: a espera por uma direção certa será recompensada pelo Senhor, glória a Deus. Ele está dizendo que o choro vai cessar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Se há um momento agora em que parece que as coisas estão difíceis, estão estagnadas, estão paradas, espera pelo Senhor, porque o choro vai passar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem tempo de rir, tem tempo de prantear, mas a bênção vai chegar, porque você espera pelo Senhor. Ele vai se compadecer de você, você vai clamar e Ele vai ouvir e vai enviar a resposta. Só quem crê que a resposta virá, que o choro vai passar, que o Senhor é bom e misericordioso e se compadece daqueles que o temem. Salmo 103, a palavra do Senhor diz que Ele não deixará que a sua ira permaneça de forma perene. Assim como os céus está acima da terra, assim é grande a bondade, a benignidade do Senhor para com aqueles que o temem. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. É misericórdia, não é, irmãos? Assim como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que temem o seu nome. Porque o Senhor conhece a nossa estrutura. Levante sua mão. O Senhor conhece a nossa estrutura. E lembra-se de que nós somos pó. Alguém pode não lembrar, mas Ele lembra. É por isso que está demorando, é por isso que Ele está esperando para se compadecer de você. E você pode alegar o seu coração. Ele vai responder o teu clamor. Só quem crê nisso, meus irmãos. Eu estou vendo aqui, irmão, no Salmo, lembrando-me do Salmo 25, quando o salmista diz assim: guia-me na tua vereda, Senhor, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Eu acho lindo esse versículo e eu oro assim. Janilda testemunha disso: por ti estou esperando todo dia. Quem está esperando aqui todo dia o Senhor? Pastor, eu estou esperando, mas Ele não veio. Mas Ele vai chegar. Ele vai chegar no tempo certo, na hora certa. Ele vai chegar. Quem está esperando pelo Senhor todo dia? Todo dia. Sabe o que acontecia na época de Isaías? E Deus se compadecendo. E Deus se compadecendo. No versículo 20, o homem de Deus, o profeta, diz assim: o Senhor deu ao seu povo a adversidade por alimento e a aflição por bebida. Pastor, está aí, versículo 20: embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Porque no original esses mestres aqui apontam para o advento do Messias, do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, glória a Deus. Então os que esperam no Senhor, eu lembro ainda aqui do Salmo 25, versículo 10, que o texto diz assim: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, glória a Deus. E nós concluímos agora com o versículo de número 21. Diga assim comigo, vamos dizer todos juntos na minha tradução, não sei se os irmãos estão lendo aqui, mas leia junto comigo: quando te desviares. Os irmãos vão repetir após mim na tradução atualizada: quando te desviares. Irmão, está fraco, se você não falar mais bonito eu vou até às 10, então fale logo em nome de Jesus. Diga assim: quando te desviares, para a direita, e quando te desviares, para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz, uma palavra, dizendo: este é o caminho, este é o caminho, andai por ele. Glória a Deus.
Ouvi, diz o profeta Isaías 55:3. Ouvi e a vossa alma viverá. E no versículo 2 ele diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Mas pastor Danilson, me chamou a atenção um fato. Então ouvirás atrás de ti uma palavra. Por que a gente não ouve a palavra na frente, se Deus caminha na frente? O problema é que nós estamos no caminho errado, e a misericórdia dele é tão grande, que ele vem atrás disso e só assim, ei, a gente olha assim, é tu mesmo, sai daí, volta. Quem está entendendo? Deus é tão misericordioso que sai atrás do crente atribulado, está entrando na boca do leão e ele atrás. Não é aí não, não é por aí não, não entre nesse negócio, não faça essa aliança, acabe esse namoro aí, já foi longe demais, pare com essas enroladas, pare com esse negócio de adulterar e se esconder, de fumar um negócio aí, um cigarrinho aqui e acolá, de tomar um uísquezinho escondido. Pare com esse negócio. E a voz atrás só dizendo: irmão, parece que exagerei, não foi na dose não. É a palavra de Deus. Quem pode glorificar esse Deus que ainda fala atrás? Fala ou não fala, irmão? Fala ou não fala? Fala. Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos: quando a gente peca, a gente sabe estar pecando? Sim ou não? Sim. Sabe? Porque tem uma voz atrás que diz assim: meu servo, o caminho não é por aí não. O que Deus está dizendo é o que Jeremias diz lá no capítulo 10, versículo 23: porque não é do homem nem da mulher o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. O Salmo 85 diz que o Senhor abriu com os seus passos um novo caminho. O caminho agora já está posto. Foi o que Deus disse a Josué: Josué, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, faça tudo para guardar o que está escrito no livro dessa lei. Este é o caminho. Você vai ouvir uma voz por trás de ti dizendo assim: este é o caminho. Hoje o negócio está moderno, porque a gente vai no carro, aí é só colocar o aplicativo, oi, que você não sei mais o que lá, aí bota o endereço, a 200 metros vire à direita, a 800 metros dobre à esquerda, siga em frente, a 300 metros. Os irmãos já viram isso? Aí de repente você olha, você está errado, aí você muda de novo, mudança de rota, aí começa a 200 metros, dobre à esquerda. Às vezes o Adonias bota esse negócio no carro e eu fico atribulado, porque ele fica só. Teve um dia que foi assim, lá na Vila Velha, a 200 metros à esquerda, a 300 metros à esquerda, a gente começou só à esquerda, Adonias, nós já estamos no cheiro do queijo. Aí o Adonias disse: aqui não é nem um cheiro, pastor, aqui é o queijo mesmo, desliga esse negócio, vamos sair daqui. Eu quero vos dizer hoje que esperar por uma direção certa inclui uma mudança de rota. Quando você ouvir por trás de você uma palavra dizendo: este não é o caminho é por aqui. Levante sua mão e diga assim: o caminho é o que o Senhor indicar. Glória a Deus. Quantos querem estar monitorados aí? Não é via satélite não, meu irmão, é 24 horas pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que diz o que está certo, o que está errado, para onde a gente vai, com quem se acompanha, com quem a gente assume compromisso, com quem a gente faz aliança. É o Senhor, glória a Deus. Levante sua mão e diga assim um versículo precioso para mim no Salmo 25, versículo 12, que tem que estar no nosso coração. Diga assim com muita alegria: qual homem, qual a mulher que teme ao Senhor? Vamos dizer de novo e colocar um ponto de interrogação: qual homem e qual a mulher que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher.
Quantos querem esperar no Senhor para Ele escolher o caminho, para Ele determinar o caminho? Vamos aplaudir a Jesus com a linda salva de palmas, porque Ele vai indicar o caminho, Ele vai orientar você, Ele tem uma direção certa para você. Sem Ele você não pode fazer nada, não vai chegar a lugar nenhum. Meus irmãos, fiquemos em pé por um instante. Eu quero orar. Alguém pensa que só pode vir ao altar quem vai se reconciliar ou aceitar Jesus? Não. Às vezes a gente precisa vir ao altar receber uma oração porque está precisando de um redirecionamento, está precisando de uma direção do Senhor. Enquanto nós vamos cantar, meus irmãos, vocês que já estão aí vão me ajudar, não vão? Bem-aventurado aquele... Já está no esquema. Ah, irmão, sendo assim é bom demais. Glória a Deus. Enquanto nós vamos cantar, pode sair do seu lugar e vir aqui diante do altar do Senhor, porque este é o caminho, andai por ele. Há uma voz do Senhor agora, aí dizendo no teu coração, no teu subconsciente, lá na tua mente, no fundo do teu ser, dizendo: hoje eu quero redirecionar a sua vida. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Se você quer se reconciliar, confia, você quer aceitar a Cristo, você precisa desse redirecionamento, uma mudança de rota. E medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Toda a igreja. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família? E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Agora vamos mais rápido. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Pode vir, meu irmão. Espera no Senhor. Vamos subir um tom, né? Vamos subir um tom para cantar de novo. Enquanto os irmãos estão chegando. Meu irmão, essa palavra é para nós, é para a igreja. Essa palavra é para a sua vida. Essa palavra é uma palavra de redirecionamento. É uma palavra de Deus. Escute. Se você escutar, venha. Que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder. E medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, o Senhor espera. A igreja levanta sua mão. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Levantemos nossas mãos. Seu amor nunca mudou.
Senhor, nós te bendizemos por esta noite, por este encontro aqui na tua casa, porque Jesus já abriu o caminho com os seus passos. Ó Senhor, eu bendigo o teu santo nome, porque vidas têm vindo diante do teu altar. Este é o melhor lugar para alguém estar. Sim, Senhor, os meus irmãos ouviram a tua voz. Ó Deus, esperam do Senhor um direcionamento, esperam do Senhor uma resposta. Ó Senhor, bem-aventurados são porque esperam. Ensina o Senhor o caminho que deve escolher. Dá-lhe, Senhor, a estratégia para essa batalha. Ó Senhor, meus irmãos também esperam pelo Senhor, pela uma intervenção poderosa de cura, de solução, de uma porta que está fechada. Ó Deus, de uma situação que se arrasta há muitos anos, e os teus servos estão esperando, Senhor, uma solução, mas que seja uma solução dirigida, guiada, orientada por ti, Senhor. Meu Pai, muito obrigado por esta santa noite. Obrigado por teu amor derramado em nossos corações, pela vitória que só Cristo pode dar. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós agradecemos. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Em nome de Jesus. A igreja diz um amém pentecostal. Fique em pé e diga assim: este é o caminho, Jesus. Meus irmãos, abraça aí quem está ao seu lado e diga assim: a vitória é nossa, no nome de Jesus.